Este programa é uma produção independente. Todo o conteúdo e opiniões contidos nele são de responsabilidade de seus idealizadores. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do A Verdade em Meia Hora. E hoje mais um programa bombástico ali para o pessoal de Monte Alegre do Sul e a região do Circuito das Águas. Eu estou recebendo aqui hoje Davi Siqueira Miliato. Tudo bom, Davi? Tudo bem, Carlos? Beleza. Davi, queria te falar duas coisas antes da gente começar. Vou falar olhando para a câmera. Primeiro, obrigado de estar aqui. E eu que agradeço. Parabéns. Sabe por quê? Ainda não. Vou te falar, você é presidente da Câmara Municipal, não é? Sim. Pois você é o primeiro presidente de casa legislativa do Circuito das Águas que teve a coragem de vir dar uma entrevista num momento polêmico, um momento que tá pegando fogo as coisas lá. Então, assim, é importante, isso mostra muito pra gente, que a gente cobra bastante do pessoal das câmaras em geral. E muitos presidentes de Câmara fogem, e você veio, então... Parabéns dobrado aí pela tua coragem e botar a tua cara aqui nesse momento. Obrigado, Carlos. Eu que agradeço a oportunidade aí para a gente poder ir esclarecendo toda essa fase turbulenta, digamos assim, que a gente tá passando lá. Não, maravilha. Davi, eu pedi pro pessoal da produção entrar em contato com você. Eu confesso que eu assisti a última sessão da Câmara e eu gostei muito quando você subiu na tribuna livre lá. Eu achei a tua fala muito ponderada, muito equilibrada. Eu vi que você fez um esforço grande de tentar desenhar, fazer um raio-x do momento sem lado. Então eu vou te pedir esse favor, até para as viúvas do Serjão não achar que o Carlos está do lado do João. E para as viúvas do João não achar que o Carlos está do lado... Explica você com as suas palavras o que aconteceu que está nesse momento. Então, vou começar a falar, pode ser Fica à vontade. Que demore, e pode me interromper, perguntar no meio, a gente vamos acertando aí. Foi alguns meses atrás, chegou ao meu conhecimento que o João estaria trabalhando num consórcio intermunicipal e que ele estaria lotado, de fato, dentro da prefeitura de Amparo. Ok. Me trouxeram documentos, a portaria de nomeação dele e tal. Questionei, João, verdade? Verdade, tinha documentação ali. O que eu fiz? A gente sabe como... Pode ser que eu... Abrindo um parênteses aqui, pode ser que eu repita muitas coisas que eu disse lá na tribuna. Que esse acúmulo de cargo eletivo com cargo em comissão, cargo de confiança, ele não é permitido. Tanto é que a gente vê, o exemplo que eu citei lá, a gente vê que deputado senador, vira ministro. Eles deixam o cargo eletivo, depois voltam, tal. Eu fiz um questionamento para o meu jurídico lá da Câmara. Falei, olha, está acontecendo isso daqui. O João está trabalhando em tal lugar. O que eu faço? De acordo com o regimento, tal. Veio o parecer do jurídico, me apontou os artigos que tem no regimento e na lei orgânica municipal. Falei, ó, ele tem um impedimento por quê? Na lei orgânica, tá lá, que fica vedado o acúmulo de função em órgão público estadual, federal, em sociedade, economia mista, em autarquia e tal. Tá. Aí veio nesse parecer que um consórcio intermunicipal, ele se equipara, juridicamente falando, a natureza jurídica, a uma autarquia. Tá. Então, não pode. Beleza. Então o que eu faço? Aí no regimento tem uma previsão falando que quando é assim, o presidente obrigatoriamente tem que notificar o vereador para que ele se descompatibilize no prazo de 10 dias. Fiz isso. Dentro de 10 dias? Ele tem que ou ele deixa o cargo eletivo de vereador, ou ele deixa o outro cargo. Isso é possível, ele pode pedir licença do cargo de vereador para ficar lá no consórcio, ou sair do consórcio para continuar vereador. Sim, isso, pode. Tem a opção. Antes disso, antes da notificação, inclusive, a gente fez uma consulta para ter um respaldo jurídico maior para a UVESP. A UVESP é a União dos Vereadores do Estado de São Paulo. Tá. Tem um corpo jurídico gigante. Eles devolveram o parecer, falando, olha, presidente, você tem que tomar tal atitude.
Que seria de notificar. E foi até bem incisivo, eles foram bem incisivos nesse parecer deles. Falaram, olha, toma atitude agora, sabe? Aí fiz isso, notifiquei o João. 10 dias úteis para ele se descompatibilizar de um de outro e tal. Ele saiu do consórcio. Dentro dos 10 dias úteis? Dentro dos 10 dias, dentro do prazo, saiu do consórcio, protocolou a portaria de exoneração dele lá na Câmara. Tudo bem. Esse ato finalizou. E outro detalhe, tinha uma previsão também que se o presidente não fizesse isso, quem sofreria a sanção era eu. Sim. Tá expresso lá, não vou me recordar exatamente o que está no artigo, mas a partir do artigo 88... Mas seria como se fosse uma prevaricação, você não ter agido. Você tinha a obrigação de notificar ele. Que eu seria destituído do cargo. Tá previsto. Chega até esse ponto. Não, é a previsão que estava lá. Sabe, assim, se o presidente não fizer, ele será destituído do cargo de presidente. Tá. Fiz. Notifiquei ele dentro do prazo, ele protocolou a portaria de exoneração dele. Nesse tempo, veio essa denúncia. Porque a denúncia, esse procedimento, ele encerrou. Acabou ali. Acabou. Você fez dentro do prazo, ele pediu exoneração dentro do prazo. Sim, dentro também. do prazo, comprovou. Tá. Né? Então, esse movimento que a presidência teve que fazer se encerrou. Deu por encerrado, que seria de obrigação da presidência. Veio a denúncia. Agora, antes de entrar na denúncia, uma vez que você fez a notificação dentro do prazo, ele publicou a exoneração dentro do prazo, ele falou, acabou. Ainda assim, tem alguma sanção, alguma punição? Ou como foi tudo não, dentro do prazo, acabou? Esse procedimento esse encerrou. Aí acabou. Esse encerrou. Ok. E daí veio a denúncia. A denúncia veio no intuito para que se apurasse uma infração dele pelo tempo que ele ficou no consórcio, que não vou saber dizer quanto tempo foi, 3 ou 4 meses, né? Então vislumbraram uma hipótese de uma infração político-administrativa. Tá. Olha, beleza, tudo bem, ele descompatibilizou como o presidente pediu, só que ele ficou 3, 4 meses lá. Então, no nosso entendimento de quem denunciou, olha, ele pode ter cometido uma infração aqui, um crime, né? A denúncia tramitou. Diz a gente fomos seguindo tanto o regimento, o que rege o andamento de denúncia nesse caso é um decreto federal 201. Tá. Ele é antigo, ele é bem... e determina lá como que o rito que tem que ser feito. Ele determina que tem que ser lido na mesma sessão, logo após a denúncia protocolada. Tá. Só que a denúncia foi protocolada, salvo engano, 10 para 5 da tarde no dia da sessão. E esse mesmo decreto, ele determina que, obrigatoriamente, para votar a abertura da denúncia, você tem que convocar o suplente. Uhum. Obrigatoriamente. Ele é incisivo, bem firme nisso. Não havia tempo hábil para convocar o suplente. Do João, no caso, que era o denunciado. Então foi dado leitura na denúncia nessa primeira sessão. Foi falado que seria feito posteriormente para que houvesse tempo hábil de convocar o suplente. Porque também não é um caso assim que você convoca o suplente, você liga, corre aqui, né? Tem todo um protocolo. Tem uma documentação, tem protocolo, você tem que dar posse, né? Então não tinha tempo. Finalizou isso daí, e esse decreto, ele determina uma celeridade no andamento de tudo. É tudo o mais rápido possível que tem que ser feito, né? Chamei uma sessão extraordinária para que desse tempo de convocar o suplente. Uhum. O suplente veio, foi aberta, teve a votação, não vou me recordar o resultado, mas para a abertura da CP é necessário maioria simples, ou seja, 5 votos, teve essa quantidade, foi aberta, aí começou a tramitar, né? Houve o sorteio da comissão, né? Foram sorteados 3 membros para a comissão e continuou. Nesse inteirinho, começou a vir aqueles vídeos, olha, mas na verdade foi o Sérgio que denunciou. Conversa de lá e conversa de cá, olha, mas tem vídeo, mas tem isso e tem aquilo. Tudo bem, a comissão
Foi protocolar na comissão de defesa prévia, no que argumentou isso daí, olha, tem indício de que foi o Sérgio que está por trás da denúncia. Ok, conversando com o jurídico, ele me mostrou um caso que teve na própria Câmara de Monte Alegre em 2023, em que um vereador, ele fez uma denúncia, foi feita uma denúncia contra o prefeito por um cidadão, assinado por um cidadão, e a esposa de um vereador, que era inclusive inimigo político do prefeito, foi levar alguns documentos que tinham faltado. O prefeito, com toda razão, argumentou, falou, olha, viu, então esse vereador é suspeito. A esposa dele trouxe um documento do denunciante aqui, e também ali... E em tese não teria um vínculo nenhum. Trouxe o documento, né? E na ação, inclusive, ele colocou diversas fotos que o vereador tinha amizade, uma grande amizade pessoal com o denunciante, né? Foto em churrasco, diversas situações, e teve esse negócio da esposa. Ele entrou com a ação. Olha, tal vereador é suspeito, ele não pode votar, porque ele tem amizade, a esposa dele trouxe tudo aqui. O juízo da primeira instância não declarou ele suspeito. O prefeito recorreu para a segunda não declarou ele suspeito. Então, a gente tomou essa decisão baseado nesse precedente. Jurisprudência. Nesse precedente. Porque, no meu ponto de vista, esse indício desse caso anterior é até maior do que foi nesse caso. Falei, então, vamos se basear nisso daqui, num caso que, na mesma Câmara, né, que não é tão antigo também. Que foi o caso de qual vereadores que você está falando de 2023? Foi o Giovanni. Giovanni? Tá. Que foi na época contra o prefeito Rodrigo, né? Sim. E aí, em tese, quem que foi o denunciante oficial? Foi uma outra pessoa? Eu não me recordo o nome, foi um cidadão, foi um munícipe. Tá. Pô, dentro do que você colocou aqui, isso é legal para as pessoas. Vocês estão entendendo como funciona. Então, o João, a princípio, ele foi trabalhar num consórcio e, de acordo com o que vocês dizem, existe um regimento interno que proíbe isso, né? Tanto o regimento quanto jurisprudência do STF. Tem outras leis que vocês colocam dessa forma. Aí eu te pergunto, existe esse regimento? É possível ver esse regimento? Até para a gente mostrar para as pessoas, porque eu falo, se o João está se apegando muito nisso e todo mundo está falando, não, tem no regimento, é na lei orgânica. Por que não mostrar isso daí de forma clara, assim, para todo mundo ver? Porque até se for errado da parte do João, aí agora já vaca pro brejo de vez. Então, tem no regimento, salvo engano é o artigo 30, tem no site, acredito que as peças, a fundamentação da comissão tá baseada nisso. No site da Câmara tem? Sim. Artigo 30. Não, vou pedir para a produção fuçar, porque se a gente achar, a gente coloca para todo mundo. Mas como eu falei, voltando, se não me engano, lá não está expresso, olha, em consórcio intermunicipal não pode. Só que aí vira aquela discussão jurídica. Como eu disse na sessão... Depende de interpretação. Tem também a outra corrente, que fala, olha, é um consórcio intermunicipal, mas como não está expresso, ele pode. Só que você vai pesquisar a natureza jurídica de um consórcio intermunicipal, ele se equipara à autarquia. Outra coisa, outra fundamentação também é que se é um consórcio intermunicipal, ele é mantido por entes públicos, por diversas prefeituras. Sim. Então, é meio difícil... Essa questão vai dar muito pano para manga. Então, é meio difícil você dizer que ele é direito privado. Porque se o dinheiro... Se tem envolvimento de prefeitura... Não, exclusivamente de prefeitura, e ele presta, até onde eu sei, serviço exclusivamente para prefeituras. Né? Aí também tem o caso da... Olha, mas não fazia parte do... Monte Alegre não faz parte desse consórcio. Né? Só que todo mundo sabe e reconhece que Monte Alegre e Amparo tem um vínculo muito grande, né? Sempre tem. Sempre não. Claro que tem a questão da Santa Casa, tem a questão do AME, tem convênio com a PAI, né? Então, tem um envolvimento ali.
Porque, um outro exemplo, vamos supor 2 cidades vizinhas, poderia perfeitamente alguém de uma cidade dar um emprego em comissão para vereador de outra cidade e fazer aquela troca. Isso ainda é uma prática comum no meio público, Davi? Entre municípios? Isso. Assim? Eu desconheço. Pelo menos aqui na região. Aqui na região não. Não, que eu conheça não tem. Porque é uma das formas de burlar isso daí, né? Em vez de empregar na cidade, emprega na cidade do lado, emprega parente aqui, emprega parente lá, e um troca daqui, troca de lá, isso aí... Se fosse permitido, acredito que iria ter muito, né? Isso daí. Acredito que iria ter muito. Mas que eu tenho conhecimento na região, não... Agora, Davi, uma coisa que você falou aqui que me chamou muita atenção, porque no meu entendimento, o que mais está dando barulho não é o fato do ser certo ou errado, que eu já falei aqui, se for errado, ele vai ter que se virar na justiça lá, tem julgamento, tem lei, tem regra. Eu não sou advogado do João. O que me chama muita atenção, eu acho que é o que está dando muito barulho, até você como presidente da Câmara, você tem um papel institucional. Sim. Você tem que zelar pelo andamento da casa, pela credibilidade da casa. Assim, vê se eu estou falando bobagem. Se eu tiver, pode falar que eu estou falando bobagem. Mas assim, a sensação que eu tenho é que jogaram um pepino na sua mão, fora de hora que não precisava. Porque a partir do momento que todo mundo tem direito de fazer uma denúncia, qualquer cidadão pode fazer uma denúncia, Sim, pedindo cassação de prefeito, de vereador, qualquer um pode. O vereador tem essa prerrogativa, então mais do que o direito, ele tem até a obrigação para não prevaricar, ele pode fazer. Sim. Mas quando aconteceu o negócio do Sérgio, principalmente quando os vídeos vieram à tona, porque quando não tem vídeo fica tudo na suposição. Uma hora que o vídeo é o batom na cueca. E aí você falou um negócio muito interessante. A denúncia foi protocolada a 4h50, 10 minutos para fechar. Aproximadamente. Não, quer dizer, sabia do andamento, sabe como funciona, sabe que não dá tempo de chá. Quer dizer, como eu falei, é o batom na cueca. Para você como presidente, qual a sensação que você tem? Isso aí atrapalhou você no teu ofício, na forma de conduzir? Isso está te atrapalhando? Não eu, né? Porque depois de nomeada a comissão, boa parte de todo o trâmite fica de responsabilidade da comissão, né? Quem são os vereadores que fazem essa comissão hoje? O Sérgio, o Edson Gritti e a Márcia Campanari. E a Márcia Campanari. Tá. O Sérgio tendo protocolado não, perdão. O Sérgio tendo participado dessa forma, ainda que o rapaz assinou, protocolou tudo, mas tá ali. Todo mundo viu o vídeo, não adianta fingir que não viu. E o Sérgio, na última sessão, ele confirmou. Não, eu vi ele confirmando. Falou que se perdeu na hora de falar com o Gabriel e tal, e que foi ele. Ponto. Uma questão não é nem se foi ele que entregou ou não, é todo o conjunto, né? O primeiro falar que não fez, para depois falar que fez, não coloca ele sob suspeição, mesmo que exista uma jurisprudência, mesmo que em outros casos não aconteceu, mas questão moral, assim, de vocês lidar isso com a opinião pública, eu tô falando. Fosse na época do início, sim, mas agora, a partir de agora, como judicializou, quem vai tomar toda essa decisão, se ele vai ser suspeito ou se não vai, agora passou para a justiça. Não está mais na mão do presidente da Câmara, então? Não. Foi judicializado. Tá. Então, inclusive, a liminar que foi dada, né, para suspensão dos trabalhos. Isso. Ele não entra no mérito. Naquele primeiro mérito que eu disse, olha, se o João tá certo de ter trabalhado lá, se ele não entrou nesse mérito. Foi apenas sobre questões do trâmite. Tá. Né? Citou a parte de não ter feito a votação no mesmo dia, teve essa parte do Sérgio, teve, acho que alguma questão de testemunha que talvez a comissão tenha negado. Então, como eu dei um exemplo lá na sessão, é o VAR, né? Sim. A juíza bateu o olho, olha, tem um lance duvidoso aqui. Então até segundo momento para tudo. Tá esquisito. Então até eu decidir, analisar, esperar a manifestação da Câmara, tudo, para tudo. E tá certíssima ela. Sim. Porque talvez você corrigir um prejuízo posterior é muito pior do que você... Sem dúvida nenhuma. Do que você parar agora, né? Então pra você, agora que foi judicializado, ficou mais fácil ou ficou mais difícil? Tá igual. Agora saiu do seu colo. Agora vai...
Agora Não, resolve você. melhorou sim. Melhorou. Porque era Sim, uma situação porque- incômoda para você, não era? Ah, era ruim, porque... Até uma coisa que eu queria falar. A gente é o legislativo. Só que chega a certas situações como essas aí, que a gente começa a quase fazer o papel do judiciário. E a gente não tem capacidade. Não é para isso. Não é para isso, né? Em que pese, claro, sempre tem pesquisa de lei, a gente tem o nosso jurídico, a gente tem um respaldo, mas só que não tem a força de um judiciário Sim, para sim. decidir sobre essas coisas, né? Sem dúvida. Agora, você falou em judiciário, até uma coisa interessante. Não sei se vale a pena ou não, se entra como uma sugestão. Agora, você viu o presidente do STF, o Fachin, quando ele assumiu, na cerimônia de posse dele, ele fez uma sugestão, deixou até careca de cabelo em pé. Mas é uma coisa óbvia, mas quando a gente traz para o meio público, às vezes o óbvio parece que não fica escancarado. Ele falou de fazer um código de ética para os ministros do STF, para diminuir a promiscuidade na relação com empresários e com políticos que amanhã ou depois possam vir a ser investigados, né? Que Sim. tem nexo. Aham. Quando a gente traz isso aqui para o município, seria o caso de fazer um código de ética e de conduta para o vereador, mas assim, bem mobral, bem desenhado, bem para todo mundo interior. Pode para todo mundo, não pode para ninguém. Porque aí Sim. você tira esse limbo, você não vai depender de interpretação de ninguém e você tira um pepino da mão do presidente Então, também. é o que a gente sempre busca, né? Tirar esse pepino que você disse aí. Mas o que acontece? Âmbito municipal, infelizmente, ele é muito engessado. Por quê? Tudo que a gente for fazer, qualquer tipo de regulamento, um código de ética e tal, por mais minucioso, todo desenhado, igual você falou que a gente faça, sempre vai ter questão da lei superior. Olha, você fez um código de Alguém ética... prejudicado vai judicializar. Não, você tem um código de ética lindo, maravilhoso aqui. Só que, viu, a lei estadual é superior a ele. Você está falando aqui que não pode, a lei estadual permite. Ou a federal. Então, infelizmente, a gente fica muito engessado. Claro, pode criar, muito bom. Só que depois de judicializado, ele acaba Ele tendo não vale para nada. muito pouca força. Muito pouca força. Entendi. Não, porque eu mais citei isso daí exatamente... Não, isso não se porque- aplica apenas no código de ética, né? Em demais coisas também, a gente sempre tem uma discussão muito grande na questão do plano diretor e tal. Sempre vira isso daí. A gente limita em alguma coisa, judicializa, olha, a lei federal é maior. Já não vale nada o que vocês decidiram. Do que isso daqui, Tá. não adianta. Agora, vamos voltar aqui na questão da comissão. Você falou, tá o Serjão, tá o Edson Gritti e a Márcia Campanari. No momento está tudo paralisado sob júdice. Agora, olhando essa comissão, você como presidente da casa, qual que é o raio-x do cenário político hoje dentro de Monte Alegre? Grupos políticos, quais são as composições? Isso daqui que você está falando, Sérgio, Edson e Márcia, está mais para um lado, está mais para o outro? Olha, Monte Alegre, nesse instante, se fosse um tempo atrás, eu conseguiria te dizer, olha, tá dividido dessa maneira, a Câmara tá desse jeito, com o prefeito desse jeito e tal. De verdade, hoje em dia tá difícil de saber como que tá. Tá bastante... O que você acha que está causando esse horror? Porque se você for olhar, nós estamos um ano e meio de mandato. Um ano e meio, Você quase. está indo para o fim já do seu mandato Tô. de presidente de Câmara. Sim, Tá. Em pouco tempo teve bastante coisa lá. teve. Teve o pedido de cassação do Rafa, do que é prefeito, prefeito. sim. Aí agora tem esse. Quer dizer, o que justifica esse fervor aí? É muita gente com olho para daqui 2 anos? Tem isso, não tem? Eu acredito que não. Eu acho que dentro, posso dizer dentro da Câmara, né? É muita gente diferente. 9. Cada um tem uma faixa etária, cada um tem uma maneira diferente de trabalhar, cada um tem uma opinião, cada um... e isso gera muita animosidade interna ali. Tem a parte boa disso, que em reunião das comissões, para decidir alguma coisa, sempre tem debates positivos, né? Tem muito isso daí. Então, essa divergência no pensamento, acredito que gera muita... Tem mais vereador de primeiro mandato ou não? É todo mundo... Tem. Eu sou de primeiro, João Basílio... Você é primeiro? Primeiro. João Basílio é de primeiro, o Sérgio é de primeiro, o João Paulo Venturina é de primeiro, o William é de primeiro. Tem quantos? 5? Aí você falou 5. A Aí Márcia de vereança, a da Hélida é o primeiro também. também é. Quem já foi vereador foi o Edson Gritti, o Rodolfo e a Márcia. Já foram no Tá. passado.
Então temos 6 vereadores. Isso você acha que dificulta a construção dos chamados grupinhos políticos? Como vem todo mundo de primeira viagem, cada um tá construindo as suas relações. E tem muita variação, né? Ora, o pessoal está mais próximo ao prefeito, depois sai, né? E para assumir a cadeira de presidente da Câmara, como que está isso dentro da Câmara? Para a próxima eleição? É. Por enquanto não é nem tocado no assunto. Ninguém está falando? Por enquanto não. E você acha que esse tipo de... Esse caso aqui, quer queira, quer não, jogou um holofote em cima da Câmara Municipal de Monte Alegre. Foi. Isso é fato. E no momento que os holofotes estão virados ali, você acha que tem gente buscando algum tipo de protagonismo, aparecer de alguma certa forma, querendo angariar essa cadeira de presidente da Câmara? Não, por questão da presidência, não. Não. Eu acredito que o pessoal ainda não está nem pensando nisso aí. Essa questão da presidência. Falta quanto tempo para trocar o presidente da Câmara? A eleição é no começo de dezembro, mas aí eu fico até 31 de dezembro. Você fica até o 31 de dezembro? É 31, mas a eleição é no começo de dezembro. E apesar dos vereadores serem todos de primeiro mandato, serem muito diferentes, como que fica a parte de partido político lá hoje? Composição dos partidos. Você é o quê? Eu sou PL. Você é PL. Eu e o Sérgio PL. Aí tem o Edson e o William, que são republicanos. Tá. A Elide e o Rodolfo Podemos. A Márcia Campanari e o João Basílio União Brasil. E o João Paulo é do PSD. PSD? PSD, é o único que tá sozinho. É. Tá. E essa questão dessa formação dos partidos que nem você ser do PL junto com o Sérgio, o outro é do Podemos, o outro é do União. Isso daí também não facilita a montagem dos grupos? Dificulta, não muda nada? Não tá. Não tem. Essa questão partidária não está influenciando. Não influencia? Não. Mas aí você diz que não influencia por quê? Seria os vereadores têm pouca ligação política com o partido, não frequentam as rodas do partido. Até a pergunta que eu vou entrar, que eu quero te fazer, é a questão das emendas, né? Que nem você é do PL, sim, igual do Sergião. E eu cobro muito de todo mundo questão de trazer recursos para o município. E aí a gente fala, se for falar em quantidade de deputado, tamanho de bancada, o PL hoje é a maior. É a maior. Sim. Então, quem é PL fala, a gente tem mais cacique para pedir cascalho. Né? Aí você vai o pessoal do PMDB, tem partido União, tem em todo lugar também. Então, assim, como que vocês estão vendo essa composição aí dos partidos políticos dentro da Câmara? Vocês têm partidos grandes ali dentro, mas não está tendo essa articulação com o partido? Acredito que tem, assim. Bom, eu posso falar por mim. Ou você primeiro, depois como presidente. É que daí já não sei dizer. Eu sei que todos têm contato com o diretório dos partidos, com o diretório estadual, com o deputado, sei que todos têm. Eu não sei como é a relação interna ali, né? Entre eles, né? Se o partido determine certo tipo de postura, tal. Tá. Né? Consigo falar por mim. A gente tem bastante contato com o pessoal do PL, federal, estadual. E a questão da emenda, o que a gente mais faz é pedir. A gente fomos para o ano passado em Brasília, a gente conseguiu ir, não com recursos da Câmara, diga-se de passagem, né, que é bem importante isso daí. A gente protocolou 32 ofícios em Brasília. Tudo para deputado do PL? Tudo do PL. E veio. Veio? O que veio? Paulo Bilinski. Ele mandou 200 mil. O delegado Paulo Bilinski. 200 mil para implementos agrícolas. Que é Mas raro. essa emenda entrou como emenda de quem? É sua? Foi da bancada do PL, a gente fez. Bancada do PL? A gente fez no meu nome e no do Sérgio. Bancada do PL na Câmara Municipal. Tá. Todos os ofícios foram protocolados assim. Meu produção, vamos atualizar depois lá o emendômetro. Então tem 200 mil vindo do Paulo Bilinski, deputado federal. Para implemento. Implemento agrícola. Só para implemento. Tirando o trator. Porque o implemento lá está muito defasado, né? Parte da grade de arado. Trator há um tempo atrás veio um trator, não sei se então, você viu um trator. Essa foi a primeira. Depois o mesmo Paulo Bilinski enviou mais 200 mil aí para aquisição de um trator. Então foram 2 emendas do Paulo Bilinski. Sim. Para aquisição do trator. Só que nesse meio tempo, no que ele enviou, o Rafa, fui pego de surpresa, uma boa notícia, que o Rafa me ligou, ganhamos um trator do Estado. Foi, ótimo. Tá.
Então, é mais um. Esse, preciso até conversar com ele, não sei, mas acredito que venha logo. Então, provavelmente, a gente fica com 2 tratores novos lá na agricultura. Mas foi o único do PL que respondeu os 32 ofícios que vocês mandaram. Foi o Paulo Bilinski. Que era muito ofício para o mesmo também, né? Não foi 32 para separar. Foram 32 deputados diferentes? Não. Foi que nem, por exemplo, pro Bilinski mesmo, a gente mandou uns 8. Tá. Né? Pedindo saúde, pedindo asfalto, pedindo, né? E ele contemplou a gente com isso daí. Que é raro de vir emenda para agricultura, inclusive. Mas tem mais deputado aí do PL aí ou não? Tem, o Sérgio... Aproveita uma vez, vamos chorar. O pessoal do PL, toma vergonha na cara, vocês foram bem votados aqui na região, caramba. Diga-se de passagem, né? Toda a região do Circuito das Águas aí, o que vocês fizeram de deputado federal na Assembleia lá em Brasília, lá vocês devem muito aqui o Circuito das Águas. Eduardo Bolsonaro, Carla Zambelli, na época o Salles. Paulo Bilinski entrou na onda da votação da Carla Zambelli, quer dizer, vocês precisam ajudar mais aqui o município, hein? Por favor, hein? E teve também o federal Mota, Luiz Carlos Mota, do PL. Federal também, que mandou 200 mil também para o esporte e para a terceira idade. Então como chama? Mota. Aí, produção, mais 200 mil do Mota para esporte. Esporte e terceira idade. Terceira idade, maravilha. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, já que eu brigo tanto esse negócio da emenda aí, como que funciona isso daí? Até para a população saber. Os vereadores, por exemplo, vai lá para a Lesp. Sim. E se vai por conta, ou é uma agenda oficial da prefeitura, ou pode, sei lá, fazer um dia de excursão, juntar todo mundo, racha gasolina, vamos 9 lá passar chapéu. Como que é isso? Pode fazer de qualquer maneira. É que geralmente, como eu disse, todo mundo tem contato com o diretório estadual, tal, tem o seu deputado mais próximo, geralmente faz contato com o assessor. Olha, quero ir conversar. Tá. Quero ir, aí o pessoal marca um dia, né? Aí às vezes vai em 2, às vezes vai em mais de um deputado, né? Vão fazendo assim. Pode ir, né? Tranquilo. Então, quem ainda não foi, por favor, vá. Tá vendo, gente? Isso que a gente fala, parece bobagem, mas põe aqui 200 mil reais para esporte e terceira idade. Se você não tem esse recurso e for depender da prefeitura por dinheiro, da onde a prefeitura vai tirar? Não consegue. Não tem. Tá vendendo almoço para pagar a janta. Aí você falou 200 mil de implemento agrícola. Amanhã ou depois pega fogo ali na estrada ali atrás do Braval, um dos implementos agrícolas que existe, que é para pagar, para fazer a cera. Sim. Se não tem isso daí, Então, assim, é importante, essa questão das emendas são muito importantes, pessoal. Todos os vereadores, falo aqui na frente dele aqui, parabenizo por ter contado pra gente, que eu não sabia. A gente tá cobrando faz tempo, pessoal, os vereadores lá. Tem vereador que responde... Tem vereador que dá de João sem braço, faz que não viu. E agora, por exemplo, a gente não sabia dos 200 do Mota, não sabia dos 400 do Paulo Bilinski. Então tudo isso vai ser contabilizado no nosso emendômetro. Agora, deixa eu te perguntar uma outra coisa que eu não posso deixar de te perguntar, apesar do tempo estar estourando, que é assim... Quando eu olho para você como presidente da Câmara e a gente faz um exercício de comparação, a gente olha, não tem como não olhar no nosso entorno, a gente está numa região muito fechada aqui. Se for em Serra Negra, você vai ver um presidente da Câmara que não tem constrangimento nenhum de falar, ando junto com o prefeito, nós estamos de braço dado, é tipo um cão de guarda. Você vai aqui em Amparo, o Fernando Garcia também tem a mesma posição, ele trabalha junto com o Carlos Alberto, assim, não tem o que esconder ou negar. E eu não vejo isso em Monte Alegre, não que eu ache ruim, tá? Sim. Particularmente eu acho que isso mostra uma independência sua. Como que é isso no seu trabalho? Eu, na verdade, eu fui eleito pela oposição, na época da eleição, e... Quando alguém me pergunta diretamente, eu me considero oposição. Você se considera oposição? Hoje? Mas não sou aquela oposição que vou ficar batendo, que vou ficar criticando, que vou ficar tentando atrasar o andamento das coisas. Pelo contrário, eu converso bastante com o prefeito. Vocês têm uma relação institucional boa? Sim, tem. Vou sempre à prefeitura, a gente conversa, tem ideias, jogo ideias de projetos, e tudo que for bom para o município, a gente vai caminhar junto. Mesmo
Então me declarando oposição. E aí você falando de sua oposição, vocês conversam, mas do jeito que você conversou, só teve conversa boa. E as divergências? Tem divergências? Tem, bastante. Tem. Quais são as mais gritantes? O que mais atrapalha no trabalho de vocês dois? Não, na questão do trabalho, nada. Teve coisa que já foram resolvidas, inclusive, alguns projetos de urgência lá no começo que vinha, falava, não tem como a gente passar isso daqui de urgência sem passar por comissão, sem obedecer todo o trâmite que demanda da Câmara, né? Teve a questão lá do aumento do IPTU, né? A gente divergiu bastante nisso aí. Porque ele queria aumentar e você não? Sim, ou sim, não foi. Você Não apenas eu, mas a Câmara toda, né? Tá. Não queria. Então foi uma época, teve bastante debate, a gente fez lá na Câmara, inclusive, com o pessoal da Prefeitura, mas o prefeito estava, não, o pessoal que é secretário, o diretor lá, e foi isso daí, a gente, o tempo todo, falava, não, a gente discorda, né? Isso é legal, o pessoal entendeu o seguinte, você vê, ele falou, aonde que o presidente da Câmara, se oposição ou não, o que ajuda, o que atrapalha? Muitas vezes, quando o presidente da Câmara ele é muito amigo do prefeito, tudo que o prefeito manda aparece lá para votar. Vai dizer amém, né? E quando não é muito amigo, existe uma independência, dependendo do que for o projeto, passa urgência. Sim, claro. Ou faz o que é o normal, que vai para as comissões, e aí pode atrasar um pouco mais, é isso. Não, só se for um caso de extrema urgência, que seja, digamos assim, que não seja a urgência ocasionou, não por culpa do executivo, né? Porque às vezes acontece, no caso de emenda, às vezes tem que fazer uma suplementação dessas emendas aqui, e realmente vem do Estado, olha, viu, vocês têm que aprovar essa suplementação aí em 2, 3 dias, porque senão a emenda não vai vir. Não vai vir, aí não né? vem. Tá. Então, claro, aí a gente ajuda, né? Tá. Então, legal, isso aí é legal, vamos saber. Agora, outra coisa que eu assisti lá no dia da sessão de vocês, e eu fiquei meio assim, depois eu vi o que era, mas para quem às vezes é leigo, deve estar com a mesma dúvida que eu tive no momento. O Calói apareceu lá na sessão, sim. né? Uhum. E o Calói era vereador e ele apareceu lá para fazer a leitura da questão das contas. As contas do Edson Rodrigo. Aí, primeira pergunta. Por que ele apareceu lá, que ele não é mais vereador? É porque ele é suplente. De alguém? Ele é suplente? Não foi só ele, foi... O Giovanni também estava lá? Mas não participou, ele foi só acompanhar. Dos 9 vereadores, 4 a gente se declarou suspeito para votar as contas do Edson Rodrigo 2023, por quê? Eu era diretor em 2023, o Sérgio era diretor em 2023, o João Basílio, não sei se ele era chefe de gabinete ou coordenador, e tinha cargo comissionado, e a Hélida era vice-prefeita. Sim. Então, por prudência, olha, é uma conta, são contas de 2023 que a gente... Quer não, vocês têm a ver ali. Então, por prudência, a gente decidiu se declarar suspeito. Então, convocou 4 suplentes. Um deles é o Calói, que acho que é suplente da Hélida. O meu suplente é o Evandro Machadinho. Do Sérgio foi a Edivane, que não sei por qual motivo não foi. E o Laerte Rodrigues seria o suplente do João Basílio, só que no dia ele teve um problema de saúde e também não conseguiu ir. Então, lá na sessão deu pra ver, tava o Calói, que substituiu a Hélida, e o Machadinho, que me substituiu. Então era por isso que ele estava ali? Sim, foi. Agora, te pergunto, o porquê que agora, em 2020, maio de 2026, está se votando rejeitar ou não rejeitar a conta de 2023? É o normal essa morosidade ou não? A gente vota de acordo com o que o Tribunal de Contas envia para a Câmara. E a última que enviou foi de 2023. Então eles mandaram agora. Sim. Não foi que vocês foram morosos? Não, porque tem até um prazo. No que chega na Câmara, tem um prazo... Acredito que de 4 ou 6 meses, não me recordo agora. Mas tem um prazo que não é muito longo para votar. Não. Então era isso mesmo. Não foi que não fizeram lá atrás. Não. Não, estou te perguntando isso porque aventou-se nas rodas de Monte Alegre que ele já tinha 2 contas rejeitadas do primeiro mandato. E aí agora ele tendo mais contas rejeitadas, ele perderia direitos políticos. Isso é verdade ou é mentira? Eu acredito que de primeiro momento, até onde eu sei, aí já entra uma questão jurídica, de primeiro momento não. Mas aí
pode ser que vire uma questão judicial. Não sei te dizer exatamente se dá um impedimento só pelas contas rejeitadas. Isso seria questão de impedimento devido à quantidade de uma candidatura. contas. Isso. Eu desconheço. Não, de verdade. Por enquanto... Não estou falando nem sim nem não. Não sei. De verdade, não sei. Não sabe. Não sei. Mas pode ser que sim, pode ser que sim, não. É. Dentro da Câmara, nenhuma motivação, nenhum conversinha de corredor. Não, e quem determina isso também não é a Câmara. Né? Também não é a Câmara. Seria, creio eu, que a Justiça Comum ou Eleitoral. Ah, tá. Não é a Câmara que tem decisão sobre isso. Não, a Câmara apenas vota, aprova ou não as contas, né? Tá. Agora, eu tenho um monte de perguntas, só que o meu produtor aqui já tá me já. Nós vamos fazer outro programa com ele, nós vamos gravar lá em Monte Alegre. E aí tem bastante coisa pra gente falar. Ó, metade da minha lista aqui não consegui falar. Eu queria te pedir um favor. Como o tempo estourou, te oferecer aqui nosso espaço para você falar com o munícipe, o morador de Monte Alegre. Deixa o seu recado aí para ele. Te dá um minuto aí para você falar com eles aí. Eu espero. Bom, vamos... Como foi o intuito, né, da nossa conversa aqui, eu espero que eu tenha sido o mais claro possível na questão para fazer com que o pessoal entenda realmente o que está acontecendo. Que na questão dos trâmites, tudo, está sendo respeitada a lei, teve o motivo o caso que iniciou tudo isso. Agora, depois de certas ocorrências, judicializou. E agora vamos aguardar qual será a decisão da Justiça sobre isso. Se vai permitir que continue, se vai dizer que não, olha, vai ter que anular tudo, ou vai ter que anular uma parte, ou vai declarar o Sérgio suspeito, ou não vai, ou vai declarar ele suspeito em uma parte e em outra não. São muitas hipóteses quanto a isso daí. Mas quem está decidindo é a Justiça, e tenho certeza que, se acaso isso prosseguir e vier, porventura, uma sessão de julgamento lá na frente, porventura vier, aí vai caber a cada um decidir. E o que ajuda muito um vereador decidir é a conversa com a população. Com a população, a opinião pública. Porque eu entendo que, na prática, quem decide mesmo é a população. Olha o vereador que decidiu. Mas ele tem o contato com esse pessoal na padaria, no bar, na lotérica. Ainda mais em Monte Alegre, não tem como fugir exatamente. Se esconder. Pode ter certeza que contra a população, ninguém vai contra. Então tá aí para você, morador de Monte Alegre, as palavras do presidente, para vocês verem como é importante a participação de vocês e o quanto vocês têm poder na hora deles tomarem as decisões deles. Davi, mais uma vez, obrigado, viu? Agradeço. Valeu. Pessoal, até a próxima entrevista. Tchau, tchau.